Léo, como fazer R$ 1.000 por mês com opções? Bom, isso daí é uma pergunta que eu recebo bastante, não sobre os R$ 1.000 por mês, mas como ter uma consistência no mercado, conseguir ter uma fonte de renda consistente, um caixa entrando ali todos os meses. E muitas pessoas que acabam vindo, já tentaram diversas coisas aí no mercado, não conseguiu ter ali a tão sonhada consistência. E a verdade é que muitas pessoas sonham em viver de renda aí do mercado e acabam encontrando ali o seu lugarzinho no mercado de opções, principalmente porque existem as estratégias de renda. Com opções conseguimos gerar um fluxo contínuo de caixa. E nesse vídeo daqui eu vou falar de uma estratégia simples, uma estratégia básica que você pode utilizar, quais são os números que precisaria para gerar esse resultado. Vou fazer um comparativo também, mercado brasileiro, mercado americano, algumas vantagens, desvantagens. Então é isso, se você não está inscrito no canal, já clica aqui embaixo, já se inscreve, faz a sua inscrição, deixa seu joinha no vídeo que ajuda bastante a gente aqui do canal e vamos nessa! Bom, assim como muitos, quando eu comecei lá no mercado de opções em 2012, estava buscando ali estratégias que pudessem dar aquele fluxo de caixa contínuo, pudessem me dar uma consistência, uma renda recorrente, e eu encontrei no mercado de opções aí esse espaço. Na verdade, naquela época não existia muita liquidez entre opções de compra, opções de venda aí no mercado, e eu executava uma estratégia muito clássica que é chamada de lançamento coberto. Você compra uma ação e fica vendendo opção de compra, ou seja, você se obriga a vender a ação se o mercado subir muito e fica recebendo dinheiro para isso daí. Depois eu descobri que existia uma tal de opção chamada de put, as opções de venda, e essas opções de venda garantem ao titular o direito de vender um determinado ativo por um determinado preço. Da mesma forma, quem está fazendo a contraparte, vendendo essas opções de venda, acaba adquirindo a obrigação de ter que comprar o ativo se o mercado cair. E quando você está trabalhando com uma boa empresa, com um bom ativo que está sendo negociado por um bom preço, onde você já compraria essa ação, é uma coisa muito interessante, porque você recebe dinheiro para ter que comprar essa ação caso o mercado caia. Obviamente, essa estratégia de início é bem simples e a gente pode ir colocando um pouco mais de complexidade nela, associando outras estratégias, montando o que são chamadas de operações estruturadas. E algum tempo depois, o Warren Buffett declarou que utilizava essas estratégias de venda de put, venda de opções de venda, e que usou durante muito tempo para comprar as ações da Coca-Cola. Então as ações da Coca-Cola estavam lá em cima, ele queria comprar essas ações da Coca-Cola, só que estava achando que o preço estava muito elevado, muito caro. Então ele começou a fazer venda de put lá embaixo, venda de opções de venda, e se o mercado caísse muito, ele tinha que comprar as ações. E aí, de fato, o mercado veio com uma movimentação de queda mais expressiva, era um ativo que ele já queria comprar, só que no momento que ele colocou na carteira, como ele já tinha recebido muita taxa, muita renda, o preço médio de aquisição dele foi lá para baixo. Então, essa é uma estratégia muito clássica, é chamada aí, foi até nomeada pelo Warren Buffett, de estratégias ganha-ganha, porque você sempre ganha no mercado de opções, você sempre vai gerando esse processo de renda, só que em troca pode ser que você tenha que comprar uma ação, transformar o seu dinheiro em ativos ou transformar os seus ativos em dinheiro. Então, você sempre trabalha com esse processo de geração de renda. Agora, aconteceu bastante comigo no passado, que eu ia executar esse tipo de estratégia, eu falava, caramba, então é o seguinte, eu vou buscar ali o ativo que está pagando as melhores taxas, que está com a volatilidade lá em cima, estão pagando as melhores taxas. E esse é um erro muito comum que as pessoas acabam cometendo, porque tem muito ativo ruim, de empresa ruim, que está com a volatilidade, obviamente, lá em cima e as taxas estão absurdas. Então, eu já tive aí no meu passado de ser obrigado a ter que comprar algumas bombas que ficaram ali na carteira. No mercado americano isso acaba sendo muito mais fácil, porque você tem uma infinidade de ações que tem liquidez nas opções, só que tem muito ativo que está sendo negociado ali em processo de recuperação judicial ou até mesmo à beira da falência. Então, esse é um erro que você pode acabar incorrendo se você olhar só para as taxas. Para você fazer a escolha de uma ação de forma interessante, de forma decente, é importante você entender que o seu risco está em quê? Em eventualmente ter que comprar um ativo. Se você tem que comprar um ativo, se o mercado cair muito, esse é o seu risco, é importante entender também que você estará delegando o risco para as ações. E aí o risco de longo prazo
é a probabilidade de se ter uma perda permanente, mais a probabilidade de ter uma perda permanente de longo prazo numa ação, eventualmente ela falir. Beleza. Então são 3 aspectos que você tem que olhar ao fazer a escolha de uma ação. Primeiro, performance, se é uma ação lucrativa, se ela tem bom retorno sobre o patrimônio líquido dela, se é uma empresa que negocia com boas margens, se ela gera um fluxo de caixa interessante. Outra coisa que você tem que olhar, risco da companhia. O risco, a gente pode pensar o seguinte, a empresa vai se complicar se ela não tiver condições de cumprir com as suas obrigações, tanto de curto prazo quanto de longo prazo. Então é importante que você avalie o balanço patrimonial, o que ela tem de passivo circulante, que são as despesas, dívidas, obrigações de curto prazo, se ela tem caixa para cumprir com essas obrigações e se ela tem uma geração de fluxo de caixa também para cumprir com essas obrigações. Nisso daí você já minimiza boa parte aí dos seus eventuais problemas que você pode ter com esse tipo de estratégia. Agora, o terceiro ponto, obviamente, é você olhar o preço. Se a ação está sendo negociada com um bom preço, o valuation está alto demais, o mercado está negociando em uma região de otimismo ou de pessimismo, porque muitas vezes você vai ver que o preço dos ativos do mercado em uma região ali de super otimismo não faz sentido nenhum. Então, os preços podem se tornar irracionalmente altos ou também baixos demais, que são sobrevalorizados ou subvalorizados. Então, da mesma forma que a possibilidade de adquirir boas empresas com baita de um desconto, o que chamam de comprar R$1 pagando 50 centavos, você tem a possibilidade também de comprar R$1 pagando R$5. Então, é importante ter esse cuidado. Eu vou colocar até um link aqui na tela, algum card, onde eu mostro de uma forma mais simplificada e direta como que eu gosto de fazer as análises das companhias. Agora, beleza, escolhi um ativo e vamos pegar aqui no mercado brasileiro um exemplo aqui, escolhi lá a B3 SA3. Beleza, ações da B3 entrou todo nesses meus critérios e tudo mais. Agora eu tenho que escolher as opções. Então, a gente vai ver que tem uma infinidade de opções à nossa disposição. Eu vou colocar até aqui na tela as opções aí da B3, SA3 para o próximo vencimento que a gente tem, e você vai ver que tem um monte de opções aqui na tela. Uma dica que fica aqui na escolha de uma opção é qual que é a probabilidade que você quer trabalhar e eventualmente ter que comprar a ação. Existe uma colunazinha delta aqui, que é uma variável grega, que me diz o que acontece com o preço da opção, se o mercado sobe ou se o mercado cai. Invariavelmente, as opções que pagam as melhores taxas, elas ficam bem aqui em cima do dinheiro. Então a gente tem aqui B3SA3 sendo negociada a 14,63. Então se eu fizer a venda dessa opção aqui, onde eu teria a obrigação de comprar o ativo a 14,55, bem próximo do dinheiro, estarei recebendo aí 30 centavos em cima dessa opção. Ora, 30 centavos pela obrigação de ter que comprar o ativo a 14,55, a gente está falando para o mês aí de uma taxa de 2,06%. Essas taxas podem aumentar e podem diminuir, o que eu vou falar daqui a pouquinho. Só que a probabilidade de ter que comprar o ativo é muito alta e às vezes fica difícil de você manejar a estratégia. O que seria manejar a estratégia? A possibilidade de postergar esse vencimento, essa obrigação de ter que comprar o ativo, fazendo o que são as chamadas de rolagens. Tá? Então, uma dica é olhar aqui pelo delta, e o delta ele vai me mostrar um valor aproximado da probabilidade de se ter que comprar o ativo. Então, delta de 0,29 aqui me mostra uma eventual probabilidade de ter que comprar o ativo de 30% até o final do vencimento. Um delta de 0,41 me mostra uma probabilidade estimada de 41% de ter que comprar o ativo lá no vencimento. Obviamente, a gente está falando de 2% para 9 dias úteis, então é uma excelente de uma taxa. A gente colocaria, obviamente, se fizesse a partir deste momento esse tipo de estratégia, colocaria 2% ali no mês, mas estamos falando para 9 dias úteis, né? Então, quando faltam mais dias para o vencimento, as taxas acabam sendo bem mais robustas. Eu, particularmente no Brasil, gosto de trabalhar entre o delta 15 e o delta 20
porque ele me dá um espaço, uma margem para que eu consiga trabalhar e manejar mais essas estratégias e também a possibilidade de montar outras operações, operações estruturadas, que eu pegar um lançamento sintético e associar a uma outra estratégia que aumenta essa minha renda recebida. Tá? Então, nos Estados Unidos eu já consigo pegar talvez ali entre delta 20 a 30, porque eu tenho espaço de manejo muito melhor. Lá a gente tem vencimentos semanais nas opções e tem liquidez para as opções até 800 e tantos dias, coisa que a gente não tem aqui no Brasil. A não ser que a gente vá pedir ali liquidez para os market makers, vai acabar pagando um valor ali muito caro, vai dificultar também o processo de rolagem nas operações. Agora, vocês vão ver que de momentos em momentos as taxas podem estar lá em cima e podem estar lá embaixo. Vamos pegar lá o caso do Corona Crash em 2020, o que aconteceu? O mercado despencou e a gente conseguiu montar uma operação como essa aqui em Petrobras pagando 25% no mês. E você fala, caramba, Léo, mas por que naquele momento estava tão alto e no momento agora que a gente tem, pelo menos para o mercado brasileiro, está tão baixo? Porque a gente tem um indicador que se chama volatilidade implícita. A volatilidade implícita me diz o quanto que os players e os investidores estão esperando de volatilidade para o mercado, de oscilação para o mercado. Quanto maior for essa volatilidade implícita, maior o prêmio das opções. Então tem que tomar bastante cuidado para não escolher as ações tão somente pela volatilidade implícita, porque a gente incorre naquele erro de escolher ações bomba, aquelas ações que podem explodir na sua mão. Então, se eu fosse trabalhar aqui com a B3SA3, por exemplo, numa opção aqui com delta aproximadamente em 20, para gerar um resultado de $1.000, eu vou colocar aqui, faltam 10 dias, então vamos colocar aqui na casa dos $1.000 não, tá? Então vamos pegar aqui B3SA3, se eu quisesse executar uma estratégia para gerar uma renda de R$1.000 no mês, e aqui eu vou colocar R$300, porque faltam 9 dias aí para o vencimento dessas opções, mas vamos colocar aqui R$300, me demandaria um capital de R$41.919. Vocês vão ver que no mercado americano isso é menor, porque temos os vencimentos semanais que nos permitem coletar uma taxa maior ao longo do mês e também a questão de utilização de margem. Lá a gente tem a margem um pouco diferente daqui. Por exemplo, aqui ele vai exigir, você tem a obrigação de ter que comprar R$41.919 em ações da B3SA3 se o mercado cair. E você recebe aqui de cara R$300 quando monta essa operação. Vai aumentar lá o seu saldo disponível em conta corrente. O que a corretora faz? Ela vai ver ali, ou você tem dinheiro ou você tem ativos, ações, renda fixa, etc. na sua conta na corretora. Então o que ele faz? Ele bloqueia esses R$41.000 até a data do vencimento, caso você seja obrigado a comprar a ação. Isso é o que é chamado de margem de garantia. Nos Estados Unidos é um pouco diferente, porque tudo é margem. Então, se você vai comprar uma ação, ele faz chamada de margem. Se você vai vender uma opção, ele faz chamada de margem. E lá, normalmente, a chamada de margem para uma eventual compra de ação é metade do preço dela. Obviamente, quando você utiliza a margem dessa forma, você está trabalhando alavancada. Então, você tem que ser muito mais criterioso no processo de escolha das ações. Aqui, se eu pego o mercado americano, eu peguei aqui ações da Paramount, que é um ativo que temos trabalhado bastante. Eu consigo ver aqui, para 3 dias, uma opção com delta 30, vai estar me pagando aqui 51 cents. 51 cents em cima de um ativo que custa, em cima da obrigação de ter que comprar o ativo a 15,50, ele está me dizendo que eu vou receber 3,29% para 3 dias. Nossa, Léo, tá alto demais. Calma, nem sempre é assim, porque a gente teve balanço da companhia. Então, se você olhar aqui no cantinho direito, essa volatilidade implícita explode. Se eu pegar aqui os vencimentos subsequentes, 87%, 75%, 68%, então vai diminuindo. Agora, a Paramount aqui é um ativo com uma estrutura de risco um pouco maior, é uma empresa de streaming, mercado altamente competitivo, tem enfrentado alguns problemas
com a geração de caixa que tem reduzido, não está em estado crítico, mas tem reduzido bastante, então tem que tomar um pouquinho aqui de cuidado. Agora a gente está falando de 51 dólares para uma semana. Se eu fosse gerar aqui no mercado americano aproximadamente R$1.000, que seriam 200 dólares, estaria falando exatamente de gerar 51 dólares ou na casa de 50 dólares por semana. Então aqui me exigiria um capital muito menor. Sem trabalhar com alavancagem, a gente está falando de 1.551 dólares ou 7.755 reais. Se a gente for falar aqui de um estado, né, onde eu utilizo a margem de garantia, onde vai me exigir apenas 775 dólares, estou falando de trabalhar com caixa de 3.875 reais para gerar R$1.000 por mês. É um valor bem expressivo. Como eu falei, aqui a gente tem um cenário um pouco atípico, porque a volatilidade implícita está alta devido aos balanços de ser uma empresa com um risco um pouquinho maior. E se a gente parte aqui para os vencimentos seguintes, trabalhando na casa de delta entre 25 e 30, a gente conseguiria gerar ali na casa dos 40 dólares, 61 dólares. E obviamente tudo vai depender muito do ativo. Intel, por exemplo, que a gente tem trabalhado bastante aqui também. Intel, se eu fosse trabalhar com essa geração de renda na casa de 30 dólares ali por semana, já me exigiria um capital um pouco maior, de 3.400 dólares, ou estamos falando de 17 mil reais. Utilizando margem de garantia, estamos falando de 8.500 reais. E a pergunta é, por que lá acaba gerando uma renda muito maior? Por causa do processo de vencimento semanal de opções. Então, como as opções só perdem valor na sua reta final de vencimento, e temos vencimento todas as semanas conseguimos colocar boas taxas no bolso. Obviamente que no mercado americano a gente tem muito mais ações, muito mais liquidez, a facilidade de se trabalhar no mercado americano também é muito maior, mas nem sempre lá tá bom. Então às vezes o Brasil tá melhor do que os Estados Unidos, às vezes os Estados Unidos está melhor que o Brasil, e por isso a importância de diversificar também. Agora, se você quer participar aí comigo de uma imersão onde eu vou mostrar exatamente como gerar renda semanal em dólar, todo passo a passo, como é que faz a escolha dos ativos, como é que filtra os ativos no mercado americano, como que executa as estratégias de rolagem, eu vou deixar um link aqui embaixo da nossa imersão para você participar, que são 2 dias inteiros, não fica gravado no final de semana, onde a gente fica numa sala do Zoom e você pode aprender um pouquinho mais de como é que funciona esse mercado. Já está no mercado americano? Coloca nos comentários aqui, deixe seu joinha nesse vídeo se tiver gostado, não se esquece de se inscrever no canal e nos vemos na próxima. Um grande abraço, tchau, tchau.